Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Landerson Rodrigues e esse é mais um Booklogia. Don't make me love, make me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Lord, save me, my drug is my... Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Filme Noturno. Esse livro, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca no ano de 2013. Eu comprei esse livro em São Paulo, quando eu estava morando lá. E o que me chamou a atenção desse livro, além da sinopse, é claro, que eu tinha lido, foi a história dele. E o que é Filme Noturno? Do que se trata? Filme Noturno conta a história de um cineasta, um cineasta muito emblemático, muito enigmático, e de um jornalista que tem alguma rincha aí com esse cara. Esse jornalista ele parte em busca de uma investigação depois que a filha desse cineasta morre. Ashley Cordova é encontrada morta num armazém lá de Manhattan. A polícia começa a desconfiar que seja um suicídio. Só que esse jornalista, o Scott, ele não acha que foi um suicídio, ele acha que foi alguma coisa a mais, porque durante a trama do livro a gente começa a perceber que durante a investigação dele, que muita coisa estranha do passado desse cineasta começa a vir à tona. Então ele começa a ir atrás de pessoas que meio que dão a entender que foi maltratada por ele, de atores, de atrizes. E nesse meio tempo, ele se depara com Nora. Nora, a princípio, é uma jovem, bem jovem aí, que se depara com ele, que começa a ajudá-lo. Ela, no início da trama, ela é uma simples atendente de hotel, e ela começa a ajudar ele nessa investigação. E depois disso, eles se juntam com Hopper, que também é um jovem que a gente dá a entender de que parece que ele tem alguma coisa com Ashley, que ele conhece ela em algum canto, e tem toda uma trama nesse meio tempo. O mais legal desse livro é porque a autora, a Marissa Peer, ela criou todo o mundo dentro do nosso mundo. Não é nada que seja uma fantasia, não. É uma fantasia da cabeça dela, porém real. Não é uma fantasia que envolve bichos, nem seres fantásticos. Mas é uma fantasia do nosso mundo real. Ou seja, tudo aqui, tudo que está escrito aqui é de mentira, digamos assim. Os filmes que concorreram ao Oscar, porque ela fala de filmes de Oscar desse cineasta, são da cabeça da autora. Os atores são da cabeça da autora. E esse cara que ela criou aqui, Stanislas Cordova, ele é muito tenso. O cara possui uma mansão enorme, gigantesca, onde ele filma, onde ele grava os filmes dele, onde ele gravou, no caso, os filmes dele. E nessa mansão, depois de um tempo, você começa a perceber que aconteceram coisas bizarras, como, por exemplo, torar o dedo de uma pessoa, ou então furar alguém, ou então as pessoas eram obrigadas a fazer coisas. E tudo isso vai sendo dito durante a investigação. É quase que você se envolve tanto com a trama, tanto, mas tanto, que você não percebe que esse livro tem nada mais, nada menos que 622 páginas, se eu não me engano. É isso mesmo, 622 páginas. Eu li esse livro, eu demorei um pouco porque quando eu cheguei na metade desse livro, deu um bloqueio em mim de leitura e eu passei alguns meses, depois eu retornei. Mas esse livro aqui você lê tranquilamente em pouco tempo. Agora eu vou para as minhas considerações sobre o livro no geral. Filme Noturno é um livro muito bom, porém eu acho que a autora, às vezes, em algumas ocasiões, ela criou demais, digamos assim, e ele poderia ter menos páginas. Eu acho que ele poderia ser mais enxuto. Teve algumas coisas que quando chegou no final que eu pensei, talvez isso não deveria ter entrado, aquela parte é desnecessária, poderia ser desprezada. Diferente da minha irmã. Minha irmã, ela leu e ela amou, ela achou que tá tudo completinho e tá tudo tranquilo. Então assim, depende, você vai ler e você que vai definir isso. Na minha opinião, eu achei que algumas cenas poderiam ser deletadas ou poderiam ser mais enxutas. Mas o livro não perde em nada. Esse livro aqui é quase um roteiro de filme. Você lê ele imaginando para ser lançado para a televisão, para o cinema. Então é quase um roteiro isso aqui. Bem, agora nós vamos para aqueles 5 pontos que eu observo no livro e dou uma nota em geral. Primeiro, a capa. A capa de Filme Noturno é sensacional. Depois de ter lido sobre a autora e depois de ter visto as coisas que ela tinha escrito antes desse livro e também da sinopse,
Esse livro me ganhou pela capa. Se você perceber, eu não sei se vai sair aí na filmagem, mas a capa ela é meio que laminada. Ela brilha. Então, assim, a Intrínseca, eles não pouparam investimentos na capa desse livro. É uma capa muito bonita, muito chamativa. Eu lembro quando eu fui comprar, tinha uma pilha enorme e ficava brilhando lá na frente da livraria. E em pouco tempo foi acabando o livro. Então, assim, é uma capa muito chamativa e a história é muito boa. A sinopse. A sinopse do livro é fantástica. Só pela sinopse, além da capa, esse livro já é vendido. Como eu disse, eu comprei esse livro primeiramente por conta da capa, segundo por conta da sinopse. Eles fizeram um trabalho muito bem feito, né? Como geralmente a maioria das sinopses da Intrínseca, eles colocam a sinopse aqui atrás do livro e colocam aqui alguns comentários de alguns jornais, revistas ou até pessoas influenciadoras de opinião aqui. Então, assim, esse livro me ganhou por conta desse detalhe. Eu também dou 10 para a sinopse. A diagramação do livro. Esse aqui eu acho que é o ponto mais alto do livro. Gente, a diagramação desse livro aqui é exuberante. Exuberante mesmo. Eles não, assim como a capa, eles não pouparam esforços em investir na diagramação. A diagramação do livro, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. O livro já começa primeiramente com alguns recortes de jornais e revistas do jornalista, né, do Scott. É tão imersivo o livro que, se você perceber aqui, ó, você tem as páginas da internet no qual você vai acompanhando a investigação e todos os recortes de jornais e revistas que o jornalista Scott ele vai falando. Além disso, também tem alguns relatos médicos da Ashley, por exemplo, como vocês podem observar. Então aqui está aqui toda a ficha de paciente dela, onde ela passou. Aqui está dizendo os problemas que ela teve, o que ela não teve, o número de série, a entrada, quando ela entrou, quando ela saiu do hospital. Tudo isso é muito maravilhoso e enriquece muito a história. Num dado momento da história, o jornalista, né, o Scott, ele precisa entrar na Deep Web. Para quem não conhece, né, a Deep Web é uma parte da internet que a maioria das pessoas não tem acesso e é onde ocorre muita coisa ilegal. Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tortura, snuff movies, coisas do tipo assim, sequestro, estupro, muita coisa podre acontece na Deep Web. E tem uma parte do livro que é narrada na Deep Web. Eles conseguem ter o acesso por conta da investigação que eles estão fazendo, né, com relação a esse Córdoba, que é o cineasta, e tem muita coisa dele na Deep Web, como vocês podem ver, e você mergulha de fato como se estivesse na Deep Web. Então, assim, é um livro muito bonito visualmente, é um livro muito chamativo, e você fica querendo chegar nessas partes, entendeu? Então, a diagramação, ela é excelente, 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 excelente. Eu dou com certeza 10 para a diagramação. O outro ponto é o enredo. O enredo do livro é fantástico. Esse livro aqui, ele tem um enredo muito, muito, muito bem amarrado. Não ficam pontas soltas, embora seja um livro razoavelmente grosso, ele não fica pontas soltas, tá? A história dele é tão bem montada, tão bem embalada, tão bem feita pela Marissa que você consegue lembrar, por exemplo, das coisas que aconteceram no início, de acordo com o que vai se desenvolvendo a história, de tão bem feito que foi que ela escreveu esse livro. Eu também dou 10 para o enredo. E por último, né, a história como um todo. A história do livro eu achei sensacional. O único ponto que eu tenho, assim, mais ou menos com esse livro é o final. Eu acho que o final, ele ficou em aberto. Você que define aí o que você acha que aconteceu, né? Eu particularmente não gosto de finais assim. Eu gosto de finais que dão de fato um final para os personagens. Nem que você fique achando, né? Eu não gosto de achômetros. Eu gosto quando o autor ele coloca lá o final dele, aquilo ali. Lógico que claro que tem histórias que cabem muito bem para os finais que são em aberto. Mas esse tipo de história aqui, feito esse, eu não gostei muito do final. Então, para a história em geral, por conta do final, eu dou 9.
Então, pessoal, esse foi o Buglogia de hoje. Se você gostou, dá aquela curtida, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima!